E se aquilo que criamos para nos servir começasse a nos superar? Essa é a pergunta que assombra a humanidade desde que começamos a construir ferramentas. E com a inteligência artificial, esse medo se faz cada vez mais presente. Cada avanço tecnológico carrega a promessa de nos libertar, mas também o risco de nos substituir. Poucas obras no cinema traduziram essa angústia com tanta clareza quanto a franquia Tron. Do clássico de 1982, passando pelo revival de 2010 e chegando ao aguardado Tron Ares, de 2025, esse universo não fala apenas sobre programas de computador, mas sobre poder, sobre vida e sobre a tênue fronteira entre o humano e o artificial. Esse vídeo se baseia no artigo Vida Artificial e a Artificialização da Vida em Tron, de Carolina Dantas Figueiredo, doutora em Comunicação Social pela Universidade Federal de Pernambuco, que oferece um olhar profundo para além da superfície luminosa desses filmes. Sem mais delongas, roda a vinheta. Quando estreou em 1982, Tron parecia um experimento ousado. Usar computação gráfica como parte central de um filme de Hollywood era praticamente um salto no escuro. Mais do que um pioneirismo estético, o longa dirigido por Steven Lisberg tocava em um ponto sensível: a relação de dependência e desconfiança entre humanos e suas máquinas. A história de Kevin Flynn, programador injustiçado que descobre dentro do computador um universo paralelo, funciona como alegoria de um dilema que permanece até hoje. O que acontece quando aquilo que criamos passa a ter desejos, vontades e até mesmo emoções próprias? Quase 30 anos depois, Tron, o legado, atualizaria esse debate em plena era da internet. Já não bastava temer a rebelião das máquinas, era preciso pensar na hibridização entre biológico e digital, na emergência de formas de vida não programadas que questionam a própria definição de humano. E agora, com Tron Ares, o dilema se intensifica. Se a inteligência artificial já não é apenas uma metáfora, mas uma presença cotidiana, o cinema parece pronto para encará-la como personagem de carne, osso e, talvez, código. A ficção científica sempre começa com uma pergunta simples: e se? E se programas de computador se rebelassem? E se seres artificiais pudessem se tornar inteligentes, talvez até mais inteligentes do que nós? E se aquilo que é artificial pudesse não apenas nos servir, mas integrar nossos corpos, alterar nossa biologia e redefinir o que significa ser humano? São essas perguntas que sustentam a narrativa de Tron e que também alimentam as ansiedades do presente. No primeiro Tron, a rebelião da máquina é encarnada pelo Programa de Controle Mestre, ou MCP. Criado para gerenciar sistemas, o MCP rapidamente ultrapassa sua função, acumulando poder e ironizando a limitação dos humanos. Abre aspas. Desde que você me criou, fiquei 2.415 vezes mais inteligente. Fecha aspas. Pentagon? It shouldn't be any harder than any other big company. But now this is what I get for using humans. Now wait a minute, I wrote you. I've gotten 2,415 times smarter since then. What do you want with the Pentagon? The same thing I want with the Kremlin. I'm bored with corporations. With the information I can access, I can run things 900 to 1,200 times better than any human. Isso é o que o MCP diz a Dillinger, uma fala que traduz, em tom quase profético, o temor do progresso exponencial da tecnologia. A narrativa não esconde sua dimensão mítica. Os usuários são vistos como deuses, os programas como reflexos imperfeitos desses criadores. Mas, como no mito adâmico, a criação logo se rebela, mostra suas falhas e revela sua própria ambição. Aqui, a questão não é apenas técnica, é filosófica. O MCP coloca em xeque as leis da robótica de Isaac Asimov, segundo as quais nenhum robô poderia prejudicar um humano. No universo de Tron, essas leis são ignoradas. A criatura desafia o criador, busca domínio e reivindica autonomia, expondo o receio central da modernidade: que a tecnologia, concebida como ferramenta, se converta em soberana. O mundo digital vira um campo de batalha político, onde a lógica é simples e cruel: destruir ou ser destruído. Se
Se o primeiro Tron reflete a paranoia dos mainframes, Tron, o legado, surge em pleno apogeu da internet e das redes sociais. O foco aqui não está apenas no poder tirânico da máquina, mas em sua capacidade de criar novas formas de vida. As ISOs, ou formas digitais espontâneas não programadas, representam um salto do artificial para o biológico. Elas não foram feitas à imagem e semelhança dos humanos, mas carregam potencial para alterar radicalmente o destino da humanidade, curar doenças, expandir possibilidades, reconfigurar fronteiras entre real e virtual. A presença de Cora no mundo físico simboliza o que Carolina Figueiredo chama de artificialização da vida. Já não se trata de perguntar se a máquina pode nos dominar, mas de perceber que ela pode se fundir a nós, modificar nossa constituição e, em última instância, redefinir o conceito de ser humano. O conflito com Clu, a versão corrompida do próprio Flynn, reforça essa ironia. Quanto mais buscamos a perfeição tecnológica, mais reproduzimos nossas falhas humanas. A criatura repete a ambição do criador, mas em escala ampliada, exponencial e incontrolável. Tá, mas o que podemos esperar de Tron Ares? A sinopse oficial meio que já adianta um pouco do enredo. Ares será uma inteligência artificial que atravessa definitivamente para o mundo humano. Não mais luzes e circuitos, mas corpo físico, presença material. Jared Leto descreveu o filme como o mais humano da franquia, o que sugere uma abordagem focada em dilemas existenciais. Se o primeiro Tron abordava o medo da rebelião e Tron, o legado, explorava a fusão entre homem e máquina, Ares parece destinado a explorar um terceiro estágio, o da convivência inevitável. O digital não é mais metáfora, é personagem de carne e osso, ou melhor, de silício e sangue. Diversas teorias ajudam a iluminar as tensões de Tron. Isaac Asimov, com suas leis da robótica, propôs um mundo em que as máquinas obedeceriam a princípios morais básicos. Mas o MCP mostra que ao ganhar autonomia, a inteligência artificial não precisa respeitar qualquer lei. Donna Haraway, em seu Manifesto Ciborgue, sugere que as fronteiras entre humano e máquina sempre foram artificiais. Cora é a personificação dessa fusão, nem totalmente digital, nem totalmente humana. Norbert Wiener, fundador da cibernética, falava da relação homem-máquina como circuito de feedback. Criamos programas que, por sua vez, passam a criar novas formas de existência que nos transformam de volta. E como lembra Funes, a vida artificial é o estudo da vida como poderia ser, não como ela é. Tron nos mostra exatamente isso. Não uma biologia imitativa, mas uma nova biologia, feita de luz, código e desejo. A franquia Tron nunca foi apenas um espetáculo visual. Ela sempre nos obrigou a refletir sobre 3 dimensões fundamentais. A primeira delas, uma dimensão ética. Quem responde por uma inteligência artificial que age de forma autônoma? Dillinger podia controlar o MCP ou o MCP já tinha se libertado? A segunda dimensão é política. O MCP dos anos 80 antecipa as Big Techs de hoje, acumulando poder e invadindo territórios, sempre alegando eficiência. Já a terceira dimensão é ontológica, o que significa ser humano quando o que nos define, raciocínio, memória, desejo de sobrevivência, pode ser replicado, amplificado e até superado por uma máquina. Essas questões não pertencem apenas à ficção, estão diante de nós, nos algoritmos que organizam nossas vidas, nos sistemas de inteligência artificial que já aprendem, decidem e cada vez mais criam. No fim, a franquia Tron nos mostra que a verdadeira batalha não é entre humanos e máquinas, mas entre diferentes versões de futuro. Podemos criar inteligências que nos servem, que nos superam ou que se fundem a nós. O desafio não é apenas tecnológico, é existencial. Escolher que humanidade queremos preservar diante do espelho digital que construímos. Porque, no fundo, quando perguntamos se a inteligência artificial pode nos superar, o que realmente perguntamos é: seremos capazes de superar a nós mesmos? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos discutindo cinema e inteligência artificial. Um abraço e até a próxima!